Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo em um dos capítulos mais luminosos e esperançosos de toda a literatura profética, o capítulo 8 do livro de Zacarias. Nosso objetivo aqui é desvendar as camadas de significado desse texto incrível, que a gente pode resumir num grande tema, a jornada da restauração. Vamos investigar juntos, com rigor acadêmico, como a palavra de Deus, através do profeta Zacarias, age como um motor de revitalização para a comunidade de Judá que tinha voltado do exílio na Babilônia. E pensem no cenário. Essa galera, embora de volta à sua terra, estava completamente desanimada, enfrentando uma crise econômica braba e uma crise de fé ainda maior. Então, o que a gente vai fazer aqui não é só contar uma história antiga, é um estudo sobre a natureza da promessa de Deus, sobre a dança entre a soberania divina e a nossa responsabilidade, e sobre o alcance surpreendente do plano de Deus, que começa em um pequeno monte em Jerusalém, mas que se destina a alcançar o mundo inteiro. E para a gente não se perder nessa jornada, nossa análise vai seguir a própria estrutura do capítulo, passo a passo. A gente começa com a promessa divina, lá nos primeiros versículos, que é a faísca que acende tudo. Depois, vamos ver a visão de uma Sião repovoada, cheia de vida. Na terceira parte, o foco é o retorno do povo e a renovação da aliança com Deus. Em seguida, vamos ver como o profeta usa uma estratégia genial para encorajar o povo, contrastando o passado difícil com o futuro promissor. Na quinta parte, a gente mergulha no fundamento ético, naquilo que o povo precisava fazer para viver essa restauração. E para fechar com chave de ouro, a gente termina com a visão espetacular da bênção de Sião se espalhando e atraindo todas as nações do mundo. Vamos começar? Muito bem, vamos à nossa primeira sessão. Para a gente sentir o impacto real das palavras de Zacarias, é fundamental a gente se transportar para lá, por volta de 520 a.C. A comunidade que voltou da Babilônia estava frustrada, para dizer o mínimo. Sabe aquela expectativa de uma restauração gloriosa? Pois é, ela deu de cara com uma realidade dura, desoladora. A reconstrução do templo se arrastava, a economia estava no chão, como o profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, descreve muito bem. E no meio disso tudo, a pergunta que não queria calar era: será que Deus realmente está conosco? Será que Ele não nos abandonou? Era um clima de desilusão total. E é exatamente nesse vácuo de esperança que a palavra do Senhor dos Exércitos entra em cena. E ela não vem como um conselho manso, não. Ela explode como uma declaração de paixão, de lealdade, que vai ser o catalisador de toda a mudança que o capítulo vai anunciar. Essa aqui é a frase que incendeia o capítulo todo. E percebam como ela começa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa fórmula não é só um detalhe, ela se repete 10 vezes no capítulo. É como um carimbo de autoridade divina em cada promessa. Deus está dizendo, quem está falando é o soberano do universo, o comandante dos exércitos celestiais. E o que ele diz? Que tem um ciúme extremo de Sião. Essa ideia já tinha aparecido lá no capítulo 1, mas aqui ela volta com força total. Por quê? Porque a dúvida do povo continuava. Eles olhavam para sua própria miséria e para a aparente paz das nações vizinhas e pensavam, Deus se esqueceu de nós. A resposta de Deus é um não retumbante e apaixonado. O zelo dele, a sua lealdade exclusiva à aliança, não só não diminuiu, como está fervendo. É uma emoção divina, poderosa e pronta para agir. A gente precisa parar um pouco nessa palavra hebraica, quinar, porque a tradução ciúme pode nos levar para um caminho errado. Não tem nada a ver com o ciúme humano, que é mesquinho, possessivo. O quiná de Deus é um zelo ardente pela santidade da relação, uma paixão que não tolera rivais, sejam ídolos, sejam alianças políticas erradas. É o mesmo sentimento lá do segundo mandamento, quando Deus se apresenta como um Deus zeloso. E a gramática hebraica aqui joga a intensidade lá para cima. O original usa uma construção que é como se dissesse, eu zelei um zelo grande. É uma forma de superlativo, de dizer que Deus está completamente consumido por esse sentimento de lealdade. E esse zelo é tão intenso que se manifesta como grande ira, não contra o seu povo, mas contra tudo aquilo que os afligia e ameaça a aliança. É essa paixão divina que vai mover toda a agenda de restauração que a gente vai ver. E qual é a consequência prática desse zelo todo? O versículo 3 responde com 3 promessas que são a espinha dorsal de todo o capítulo. Primeira, eu voltarei para Sião. É o fim do exílio de Deus. A palavra hebraica aqui, shapti, está num tempo verbal que indica uma ação futura tão certa, mas tão certa, que é dita como se já tivesse acontecido. É uma garantia com firma reconhecida. Segunda promessa, habitarei em Jerusalém. Isso é mais do que uma visita, é uma mudança de endereço. É a promessa de que a presença íntima e permanente de Deus, a Shekinah, estaria de volta.
E terceiro, como resultado direto disso tudo, Jerusalém será transformada. Ela vai ganhar nomes novos, que não são só apelidos, mas descrições de uma nova realidade espiritual e moral. Então, para fechar essa primeira parte, o cenário era de desânimo e crise de fé. A resposta de Deus não foi um sermão, foi uma explosão de paixão, o seu quinhá, seu zelo protetor. E esse zelo se traduz num compromisso firme com 3 promessas centrais: voltar, morar e transformar Jerusalém. Esse é o ponto de partida. Guardem isso, porque tudo que vem a seguir depende dessa iniciativa apaixonada de Deus. Beleza, a gente avança agora para a nossa segunda sessão. Aqui, o profeta Zacarias faz algo brilhante. Ele pega aquela promessa teológica meio abstrata do retorno de Deus e a traduz numa visão concreta, numa imagem que todo mundo podia entender e sentir. A pergunta no ar era, tá, mas como vai ser essa Jerusalém transformada? A resposta não é uma lista de obras ou reformas, é uma pintura, um quadro vivo da restauração da vida em comunidade, da segurança, da esperança que floresce quando Deus está presente. É a imagem de uma sociedade curada. Gente, pensem na força dessa imagem para aquele povo. Para eles, as ruas de Jerusalém eram sinônimo de perigo, de escombros, de memórias de guerra e violência. Numa cidade assim, não tem velhinhos sentados na praça nem crianças brincando na rua. A imagem dos idosos com suas bengalas é um símbolo poderoso de vida longa, de paz, da bênção de uma vida completa. E as crianças brincando, isso simboliza segurança total, normalidade e, principalmente, confiança no futuro. Essa imagem é a antítese perfeita da desolação que eles viviam. É a imagem da Shalom, da paz completa, restaurada. E aí, a Jerusalém restaurada ganha seu primeiro novo nome, Cidade da Verdade, ou Ir HaEmet. A palavra hebraica emet é riquíssima. Ela vai muito além do nosso conceito de verdade como o contrário da mentira. Ela vem de uma raiz que significa ser firme, fiel, confiável. A mesma raiz da palavra amém. Então o ponto aqui é profundo. Durante o exílio, a cidade em ruínas parecia um grande outdoor dizendo que as promessas de Deus tinham falhado. Agora, Deus diz que a cidade restaurada, cheia de vida, vai se tornar a prova física, visível, de que a palavra dele é fiel e confiável. A própria cidade se tornaria um argumento vivo em favor do caráter de Deus. O segundo título é O Monte da Santidade, Har HaKodesh. Esse nome se refere especificamente ao Monte do Templo. Santidade, Kodesh, significa separado para um propósito sagrado. Aquele monte tinha sido profanado, destruído, e o novo templo ainda era uma obra modesta e inacabada. A promessa é que aquele lugar seria totalmente restaurado ao seu status sagrado, o endereço de Deus na terra. A santidade ali não seria só uma meta moral para o povo, mas uma realidade concreta. O Deus Santo estaria ali, reconsagrando o espaço com a sua própria presença. E o versículo 6 é um nocaute retórico. Deus, pelo profeta, já antecipa o que o povo estava pensando. Ah, isso é bom demais para ser verdade? É impossível. Para aquele pequeno remanescente que sobreviveu ao juízo e agora passava por tanta dificuldade, essa visão parecia um sonho distante. A palavra hebraica para incrível aqui é pala, que descreve algo maravilhoso, além da capacidade humana, como os milagres do Êxodo. Então a pergunta de Deus é devastadora. Se isso parece maravilhoso e impossível aos olhos limitados de vocês, por acaso vai parecer impossível para mim também? A resposta, claro, é um sonoro não. O Senhor dos Exércitos está dizendo que a capacidade dele de cumprir o que promete está em outra categoria, muito acima do pessimismo e da incredulidade humana. Resumindo essa segunda parte, vimos a promessa de Deus ganhar cor e forma numa visão de restauração social completa, simbolizada pelos mais vulneráveis, os idosos e as crianças. Jerusalém ganha novos nomes que falam sobre a fidelidade e a santidade de Deus. E, de forma decisiva, Deus confronta a dúvida do povo, afirmando que o impossível para eles é totalmente possível para o seu poder soberano. Seguindo em frente, chegamos à terceira sessão. Se até agora o foco era a restauração do lugar, Jerusalém, agora o foco se desloca para a restauração do povo. A câmera fecha nas pessoas. O tema aqui é a reunião dos espalhados de Israel e, mais importante ainda, a reafirmação da aliança, do relacionamento entre Deus e o seu povo. É a dimensão mais íntima e pessoal de toda essa restauração. A promessa começa com um eis que, um chamado para prestar atenção. Deus promete salvar seu povo.
A expressão terra do Oriente e terra do pôr do sol é uma figura de linguagem hebraica chamada merismo. Você cita os dois extremos para representar o todo. Ou seja, Deus não está falando só de reunir o povo da Babilônia a leste. Ele está falando de reunir a diáspora judaica de todos os cantos do mundo. E notem o verbo, salvarei. Não é só uma operação logística de trazer gente de volta. É um ato de resgate, de libertação das nações onde eles viviam. É a promessa de um novo êxodo. E o versículo 8 nos leva ao coração teológico de tudo isso. Depois que o povo for reunido e trazido de volta, a aliança que tinha sido quebrada pela infidelidade deles é formalmente renovada. E é renovada com a fórmula mais clássica e poderosa da Bíblia. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa frase é o DNA da aliança, desde Abraão, passando por Moisés, até a promessa da nova aliança em Jeremias. Ela define uma relação de intimidade, de pertencimento, de proteção. Quando Deus diz, eu serei o seu Deus, ele está se comprometendo a ser para eles tudo o que ele é, com todo o seu poder e graça. É a promessa de um relacionamento restaurado na sua plenitude. E o versículo termina definindo a qualidade dessa nova relação. A aliança vai ser restabelecida em verdade e em justiça. Bemet upitsedaka. De novo, verdade, emet, aqui significa fidelidade. A relação de Deus com eles vai ser consistente e confiável. E justiça, tzedaká, significa que Deus vai agir com retidão, de acordo com seu próprio caráter justo. Em outras palavras, a garantia dessa nova aliança não está no comportamento instável do povo, mas na fidelidade inabalável e na justiça perfeita do próprio Deus. É Ele quem garante. Resumindo essa terceira parte, a restauração do lugar e a restauração do povo andam juntas. Deus promete um reagrupamento mundial da sua diáspora. O ponto alto disso é a renovação da aliança, com aquela fórmula clássica. E o mais importante, essa relação renovada vai ser baseada na fidelidade e na justiça do próprio Deus, dando um fundamento sólido e permanente para o futuro. Chegamos agora à quarta sessão, e aqui o profeta volta a falar diretamente para o povo que está ali, na luta do dia a dia. Porque vamos combinar, todas essas promessas eram maravilhosas, mas podiam parecer muito distantes para quem estava passando fome. Então, Zacarias encara essa tensão de frente, e ele usa uma técnica retórica poderosíssima, o contraste. Ele pega o passado recente e doloroso deles e coloca lado a lado com o futuro brilhante que Deus prometeu. O objetivo? Gerar coragem, fortalecer a fé e motivar a galera a agir no presente. O chamado é, direto, fortalecei as vossas mãos. Isso é uma expressão que significa tomem coragem, sejam fortes, mãos à obra. É um chamado à força moral para perseverar, especialmente na reconstrução do templo. E qual é a base para essa coragem? Não é um otimismo vazio, é a palavra da boca dos profetas. Zacarias está dizendo, essa palavra que eu e Ageu estamos trazendo não é conversa fiada. Baseiem a coragem de vocês nisso aqui, e não nas circunstâncias ruins que vocês estão vendo. E aí vem o contraste. Olhem só que forte. No versículo 10, ele pinta o quadro do passado recente. Quando a obra do templo estava parada, a economia era um caos. Sem salário, sem retorno do trabalho, a terra não produzia, havia insegurança, paz por causa do inimigo e, pior, conflito social interno. Um desastre. Mas aí vem a virada. Mas agora. E Deus promete reverter tudo isso. A semente da paz vai prosperar, a videira e a terra vão produzir abundantemente, a paz vai substituir o conflito. O ponto central é, a obediência deles em retomar a obra do templo está ligada à bênção de Deus. A mudança na atitude de Deus traria uma mudança radical na vida material deles. E o clímax desse contraste vem no versículo 13 com uma promessa de inversão de status mundial. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Ser uma maldição significava ser um exemplo de desgraça. Quando alguém queria amaldiçoar outra pessoa, dizia que você fique como o povo de Judá. Agora, a inversão seria tão radical que eles se tornariam o padrão de bênção. As nações olhariam para eles e diriam que Deus te abençoe como abençoou a Judá. Essa mudança não era só para eles. Tinha um propósito missionário, mudando a forma como o mundo via o Deus de Israel. Recapitulando essa quarta sessão, Zacarias fala direto às lutas do povo. Ele os chama à coragem, baseada na palavra profética. Ele usa o contraste entre um passado de miséria e um futuro de bênção para inspirar a fé. Essa bênção culmina na inversão radical do status deles, de maldição para bênção.
E ele fecha a sessão repetindo o comando do início: não temais, fortalecer as vossas mãos. A promessa de Deus deve levar à ação corajosa. Chegamos agora na quinta sessão, que é o coração teológico do capítulo. Depois de tantas promessas incríveis, fica a pergunta: e a gente? Qual é a nossa parte nisso tudo? Essa sessão responde a essa pergunta, amarrando de forma brilhante a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A restauração é um ato da graça de Deus, sim, mas ela exige e, ao mesmo tempo, produz uma transformação ética profunda na comunidade. A base de tudo é a decisão firme de Deus. O verbo hebraico aqui, zaman, significa resolver, planejar com firmeza. E Deus faz uma comparação muito forte. Ele diz: lembram como eu resolvi punir os seus antepassados pela desobediência deles e eu não voltei atrás? Eu executei o juízo? Isso é para lembrar da seriedade do pecado. Pois bem, ele continua: com essa mesmíssima determinação inabalável, eu agora resolvi fazer o bem a vocês. A certeza da bênção futura está ancorada na mesma vontade firme de Deus que antes trouxe o juízo. Essa é a garantia máxima para o povo. Ok, se a decisão de Deus é o fundamento, qual é a resposta humana? Os versículos 16 e 17 dão os pilares éticos da nova comunidade. E notem que a ênfase não é em rituais ou jejuns, mas em como as pessoas se tratam. Primeiro, falem a verdade uns com os outros, honestidade. Segundo, façam justiça nos portões da cidade, uma justiça que busca a paz. Terceiro, não planejem o mal no coração contra o próximo. A ética bíblica vai fundo, até as intenções. E quarto, não amem o juramento falso. A integridade da palavra é sagrada. Essas não são regras aleatórias, é a estrutura de uma sociedade que reflete o caráter do seu Deus. E aqui vem a motivação final e mais profunda para essa ética. Por que viver assim? O versículo 17 responde com uma força tremenda: porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. A ética da aliança não é um monte de regras para agradar um Deus chato. Ela está enraizada no próprio caráter de Deus. A comunidade é chamada a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Mentira, injustiça, maldade, tudo isso é contrário à natureza de Deus. Portanto, uma comunidade que desfruta da presença de Deus precisa necessariamente refletir o caráter dele. Fechando a quinta sessão, a certeza da restauração está na decisão soberana de Deus. Assim como ele foi firme para julgar, ele agora é firme para abençoar. Mas essa promessa exige uma resposta, uma transformação ética. Os pilares dessa nova sociedade são a verdade, a justiça e a integridade. E no fim das contas, essa ética é um reflexo do caráter santo do Deus que volta a morar no meio deles. E agora, pessoal, a gente chega na seção final, o grande finale do capítulo. A visão de Zacarias se expande de uma forma incrível, ultrapassando as fronteiras de Judá. A restauração do povo de Deus, a gente descobre aqui, não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito global, um impacto magnético que atrai as nações do mundo. A bênção que começa em Jerusalém está destinada a transbordar para toda a humanidade. A sessão começa respondendo àquela pergunta sobre os jejuns, lá do capítulo 7. Zacarias lista os 4 jejuns que eles faziam todo ano para lembrar das tragédias da queda de Jerusalém. E a resposta de Deus é radical. Esses memoriais de luto e dor vão ser transformados em festas de alegria e regozijo. As próprias lembranças da destruição vão virar motivo para celebrar o poder redentor de Deus. A dor do passado não vai ser esquecida, vai ser redimida. Mas, olhem a condição. Amai, pois, a verdade e a paz. A festa do futuro está ligada à obediência no presente. E a partir daqui, a visão se torna universal. A comunidade restaurada, vivendo em obediência e desfrutando da bênção de Deus, se torna um farol para o mundo. Haverá uma peregrinação global a Jerusalém. E não é turismo, é uma busca espiritual intensa. Povos, cidades, nações poderosas viram com um propósito: buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém. A fidelidade de Deus ao seu pequeno povo terá um efeito missionário irresistível, despertando no mundo um desejo de conhecer esse Deus. E o último versículo nos dá a imagem mais dramática e pessoal disso tudo. O número 10 na Bíblia muitas vezes significa completude. Então, 10 homens de todas as línguas representa a humanidade inteira. E a imagem é de uma urgência quase desesperada. Eles vão agarrar a orla da veste de um judeu. É um gesto de súplica, de humildade. E o que eles dizem resume o capítulo inteiro. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O que atrai o mundo não é a cultura, o poder ou a riqueza, mas a presença manifesta e transformadora de Deus no meio do seu povo.
Resumindo nossa última sessão, vimos a conclusão universal da visão de Zacarias. As marcas de dor do passado viram celebração. A restauração de Israel não é isolacionista, é missionária, gerando uma peregrinação global. E o grande imã que atrai o mundo é a simples e poderosa realidade da presença de Deus com seu povo. Para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos relembrar a jornada que fizemos. A gente começou no fundo do poço de desespero pós-exílio e fomos impulsionados pela paixão, pelo zelo de Deus. Vimos essa promessa se desdobrar, uma cidade segura e santa, um povo reunido e uma aliança renovada. Analisamos como o profeta usou o contraste entre passado e futuro para dar coragem. Aprofundamos a conexão vital entre a promessa de Deus e a nossa responsabilidade ética. E, finalmente, vimos o propósito de tudo isso. Uma comunidade restaurada que se torna um farol de esperança para todas as nações da Terra, atraídas pela presença de Deus. E para encerrar, deixo aqui algumas perguntas para vocês refletirem. Primeiro, como essa ideia de um Deus ciumento ou zeloso desafia a imagem de um Deus distante e enriquece a sua visão do caráter dele? Segundo, pensem nessa conexão inseparável entre a promessa de Deus de fazer o bem e a exigência de uma vida ética. Como esse princípio se aplica à nossa vida de fé hoje? E terceiro, reflitam sobre essa trajetória do capítulo, que sai de uma promessa a um povo pequeno e se expande num convite universal. Como essa dinâmica continua sendo central na história da redenção? Fica a sugestão de compararem essa passagem com textos como Isaías 2 e Miqueias 4. Agradeço muito a atenção de todos e espero que esse estudo tenha enriquecido a caminhada de vocês.